Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, que nos tem dado vitória em Cristo Jesus e nos concedeu mais esta oportunidade maravilhosa para estarmos tratando da sua obra aqui na terra, com a sua ajuda, com a sua cooperação. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 14, versículos 12 a 14. Gênesis 14, 12 a 14, que diz: Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Abner. Ou melhor, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Se você gostar, faça-nos o favor de compartilhar para os seus amigos, pedir aos mesmos que se inscrevam no canal, acompanhem as nossas mensagens no YouTube e no Instagram. Certamente Deus tem uma palavra para nós. O nosso irmão Abrão, o nosso pai na fé, ele não foi apenas de bons exemplos. Ele deu alguns maus exemplos na sua caminhada, como é normal para os humanos, dos quais não falaremos neste vídeo, mas trataremos da sua viagem lá de Ur dos Caldeus, capítulo 12, versículo 11. No versículo 27 do capítulo 11, diz: E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E a Bíblia diz no capítulo 28 que morreu Arã, que era o pai de Ló, ainda lá na terra dos caldeus. E eles desceram desceram sem Arã, mas com o restante da família, com o nosso irmão Tera, que era o pai da família. E Abrão tomou por iniciativa levar a Ló, que havia ficado órfão. Eles seguem a viagem. A história é longa, nós não vamos tratar disso. Já tratei disso em outro vídeo, mas eu quero tratar aqui desse bom exemplo que Abrão deu. Eu devo dizer que, como Ló era sobrinho de Abrão e andava sob os cuidados dele, a Bíblia diz que eles chegaram muito rico em Betel, muito ricos, tanto um quanto o outro. Arão mais rico, mas Ló também rico. De onde podemos saber que aquela riqueza de Ló provinha dos cuidados de Abrão, seu tio. Ló nada arranjaria senão pelo cuidado do tio, pela bênção que Deus tinha na vida de Abrão e que resvalou para a vida de Ló. Chegaram ricos, mas por uma contenda que havia entre os pastores de ambos, Abrão propôs a separação, que foi prontamente aceita pelo seu sobrinho Ló, coisa que também já tratei em outro vídeo, que na minha opinião, no meu entender, aquela não era a vontade de Abrão de se separar, ele apenas semeou ali uma sementezinha para ver qual era o pensamento do seu sobrinho, mas ele aceitou e se separaram. Foram para o lado, e ele foi para o lado e Abrão para outro. Ele foi habitar em Sodoma, e a Bíblia diz que ele foi habitar entre criminosos,
E Abrão passou a habitar entre os cavalhais de Manre. Glória a Deus. Mas houve ali uma guerra entre 5 reis contra 4. E os primeiros ganharam a guerra. E, ganhando a guerra, eles levaram todo o despojo dos vencidos, mas também levaram a Ló, levaram cativo Ló, toda a sua fazenda e toda a sua família. Nós queremos, meus amados irmãos, nesta oportunidade, fazer um corte aqui no quanto o nosso irmão Abrão era temente a Deus. Apesar da separação, apesar da tristeza, naturalmente, de viver tanto tempo com o sobrinho, agora ter que separar-se, ele colocou na sua alma, ele colocou no seu... ele tem um caráter firme. E ele provou ali que as pessoas não devem ter ressentimentos recentes a ponto de, por eles, buscar revanches. Abrão poderia muito bem buscar uma vingança, uma revanche do seu sobrinho, quando soube que ele havia sido levado cativo. Alguém que viu foi dizer a Abrão que ele tinha sido levado cativo, não só ele, mas toda a família e toda a sua fazenda. E o que faz Abrão? Apesar de ter tido separação, apesar de não estar mais com ele poderia dizer, não vou, porque ele já se separou, e aí ele agora se vira, ele se entenda por lá. Não, a Bíblia diz que ele, quando soube que o sobrinho estava sendo levado cativo, ele preparou uma guarnição de 318 homens para buscar, para resgatar o seu sobrinho, sua família e a sua fazenda. E o que a Bíblia diz, meus amados irmãos, é que quem resgatou o Ló eram pessoas que viviam ali próximo a Abrão. A Bíblia diz que eles eram confederados, isto é, eles eram associados. Mas ali Abrão nos dá outra grande lição. A primeira é que não se pode ter ressentimentos recentes a ponto de, por eles, buscar revanche. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a segunda grande lição de Abrão é que não devemos considerar amizades antigas a ponto de perdermos a nossa autonomia. É o que aconteceu com Abrão. As pessoas que estavam levando Ló eram confederados dele, eram vizinhos dele, eram amigos, eram associados, como a Bíblia diz. Mas ele, não, a minha autonomia, eu não tenho amizade, eu não tenho nenhum companheirismo a ponto de perder a minha autonomia. O homem tem que ser autônomo, ele não deve ser briguento, ele não deve ser birrento, mas ele deve ser autônomo. Imagine se Abrão ali, não vou porque, apesar do resgatado ser meu sobrinho, os resgatadores são meus amigos, são meus vizinhos, então vamos deixar uma coisa pela outra. Não, Abrão foi lá, levou aquela grande guarnição, Deus no controle, Deus no comando do negócio, e a Bíblia diz que ele trouxe de volta o seu sobrinho, sua família e toda a sua fazenda. Que Deus nos abençoe, meus amados, que nestes últimos dias de frieza, quando a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, que nestes tempos de frieza sejamos autônomos, a ponto de não acreditarmos na primeira história que nos contam, a ponto de criticarmos aquilo que ouvimos. Não, será que isso é verdade? Será que não é uma invenção? Será que eu devo levar isso adiante? E eu levando adiante, que lucro terei? O que é que eu vou ganhar com isso?
Isso, meus amados irmãos, é criticidade, chama criticidade. É a pessoa que tem autonomia para resolver as coisas, para escolher as coisas que lhe fazem bem e que fazem bem ao seu próximo. Foi exatamente isso que fez nosso irmão Abrão. Seu sobrinho, que havia se separado dele, certamente alguma tristeza lhe trouxe, porque eram vários anos que ele estava com ele, mas não hesitou em dar socorro, não hesitou em buscá-lo de volta, em salvar a sua vida, mesmo tendo que enfrentar os seus associados, os seus confederados, os seus amigos. Glória a Deus. Nós estamos precisando de pessoas assim, neste mundo perigoso, frio e mal conselheiro, pessoas autônomas, pessoas que decidem pelo melhor lado, pessoas que não tomam partido para prejudicar A ou para beneficiar B, sendo isso injusto. Não podemos, meus amados irmãos. Não, eu vou beneficiar fulano que é meu amigo, ou vou prejudicar fulano que não é meu amigo. Não vou dizer nem que é inimigo, porque não é o meu amigo. Abraão deu duas provas que vale para nós aqui nos dias de hoje. Primeiro, não podemos ter ressentimentos recentes para por eles buscarmos vingança, buscarmos revanches, para darmos as costas. E segundo, nem devemos ter amizades a ponto de, por causa dela, perdermos a autonomia. Então, veja as suas amizades. Vejamos as nossas amizades. Nós podemos ser autônomos, mesmo tendo essas amizades? Ou nós vamos nos ficar meio camaleões ali no meio, deixando para lá, vendo que tudo está errado, mas é meu amigo, é meu companheiro, é alguém que me trata bem? Não, quem lhe trata bem, tudo bem, é seu amigo. Mas nós não devemos fechar os olhos para os erros do amigo só porque é amigo. Quando nós corrigimos os amigos, quando pudermos corrigir, amanhã certamente eles nos agradecerão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que esse bom exemplo de Abrão possa servir para nós hoje, aonde estivermos, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, em qualquer lugar. Seja amigo, mas seja autônomo. Não perca a autonomia para ninguém. Glória a Deus, porque muitas vezes a gente abre mão da autonomia e perde também por ela a salvação. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.